Neemias 2, a partir do verso 1, onde nós meditamos, a palavra de Deus nos mostra o próprio rei olhando para Neemias e percebendo uma tristeza em seu coração, vendo em seu rosto, identificando que ele não está batido por doença, por nenhum tipo de enfermidade, mas percebe que ele está triste e o seu coração está ferido. A Bíblia nos mostra então que o rei pergunta, dizendo o que poderia fazer. O rei questiona, dizendo o que poderia ser feito. E a Bíblia diz: como que não poderiam estar tristes? O próprio Neemias dizendo, por meio do rei: se a cidade dos meus pais estão assolada, as portas queimadas a fogo, se tudo está destruído, como não vou ficar triste? E a Bíblia diz, então o rei disse: então o que pedes agora? O que você quer que eu faça? E a Bíblia diz que Neemias, a partir do verso de número 4, diz: então orei a Deus dos céus e disse o rei, se é do agrado do rei. Primeiro ele ora e depois ele diz: se é da vontade do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Amados, Neemias, ele mostra um coração de servo em todo momento. Primeiro, uma preocupação, um coração quebrantado e compungido, entristecido, porque sabendo o que havia acontecido com a cidade dos seus pais, com a sua cidade, não mais onde ele vivia, mas onde os seus pais, onde a sua história fazia parte. Estava Jerusalém toda queimada, destruída, a uma cidade que não existia mais. A cidade ela era constituída, claro, por governos, por pessoas, mas num lugar que também era cercado por muros e por portas que representavam a sua segurança. A constituição de uma cidade fortalecida, fortificada, fortaleza, era uma cidade com governos, com controle, mas com portas e muros. E como ele diz, os muros estão quebrados, as portas estão queimadas a fogo. Mais do que isso, não havia mais governo, a cidade estava completamente destruída. Ninguém mais, talvez se alguém que perguntasse, diria que era de Judá. Não, eles talvez não diriam nem mais para as pessoas de onde eram, porque os moradores foram embora, abandonaram, aqueles que restaram saíram envergonhados e dizer: eu sou daquele lugar do caos. Não, muitos talvez se escondiam, e Neemias ficou sabendo disso e ficou entristecido com isso. E a Bíblia diz que o próprio rei, enxergando, vendo a tristeza em seu coração, percebendo isso, questiona, perguntando o que estava acontecendo. E Neemias diz qual o motivo. E o rei pergunta: de que forma que eu posso ajudar, Neemias? O que você quer que eu faça? Em nenhum momento Neemias ele toma partido dizendo: eu quero isso, aquilo. Não. A Bíblia diz que agora Neemias ele começa a se comportar como o coração de um servo, de alguém disposto a ouvir a direção de Deus e não fazer sempre algo, nada sem que Deus o direcione. Preste atenção no que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos levar, e nós temos profetizado para que este ano de 2017, e que a partir dos dias em que Deus nos revelou, nós já queremos viver e vivenciar esta revelação. Que este ano, e que a partir deste momento nós vamos viver um ano de discípulo. Discípulo é aquele que não é simplesmente alguém que anda junto, não é aquele que frequenta, não é aquele que de vez em quando ajuda. Discípulo é aquele que de verdade é um modelo, é um exemplo fiel, idêntico ao seu mestre, ao seu Senhor. Isto é de ser discípulo. A igreja, ela prevalecerá, e qualquer pessoa, em qualquer casa, prevalecerá se todos falarem a mesma língua. A Bíblia nos mostra, na Torre de Babel, o que aconteceu. Deus teve que intervir. Deus
teve que intervir, dizendo que ninguém poderia parar o projeto daquele povo que tinha um foco, tinha um trabalho certo, mas uma intenção errada. E o pior de tudo, o que aconteceu em Babel é o que muitas vezes tem acontecido nos dias de hoje. Qual é a intenção de Babel? Babel queria erguer uma torre. O povo que estava ali queria erguer uma torre que chegasse aos céus. Quer dizer, um lugar que se chegasse a Deus. Só que naquela torre haveria o nome daquele povo. E todos estavam em união, e todos estavam unidos no mesmo projeto, na mesma intenção. Só que uma intenção errada, errônea, colocando o nome do homem em primazia, sem que Deus fosse glorificado. Escute, nós ouvimos falar da Torre de Babel e se esquecemos que hoje ainda se aplica isso, e que as igrejas, e muitas delas, eu digo, instituições, não digo Igreja do Cristo, que ela é perfeita, fazem exatamente a mesma coisa. O que eles querem? Crescerem a qualquer custo, dizendo que querem chegar até Deus. Muitos no mesmo projeto, na mesma intenção, colocando o seu nome, dando o seu nome àquele lugar. Quer dizer, o nome de Deus não vai ser glorificado com isso, mas aparentemente para todas as pessoas ali é uma igreja que quer glorificar o nome de Deus. Nós vamos crescer, nós vamos atingir os céus, nós vamos fazer para Deus, mas na verdade é tudo uma máscara, porque Deus nem está ali. Deus não está concordando com isso, como aconteceu com Babel. Deus teve que descer e intervir, porque a Bíblia diz que eles estavam tão projetados, tão unidos, que ninguém podia intentar contra eles, ninguém podia os parar, a não ser Deus. Porque quando uma igreja, quando uma casa, quando uma família está se falando a mesma língua, amados, ela está fortalecida e está remando para a mesma direção. O que acontece nos dias de hoje? Quantas pessoas elas querem questionar, elas querem imputar, elas querem colocar a sua opinião. Quer dizer, pastor, num projeto, em uma visão, em uma família, em uma igreja, as pessoas não podem ter a sua opinião. Pode, deve, mas entenda uma coisa: opinar, compartilhar não significa decidir. Deus sempre, em toda a história, levantou alguém para decidir. Quando Deus coloca no nosso país um governo, Deus dá autoridade ao governo. Existem regras, existem normas, existem cobranças, existem escândalos, como nós sabemos, mas existem as autoridades instituídas por Deus em toda a hierarquia, em toda extensão, seja ela na política, seja ela no trabalho, seja em qualquer lugar. Assim também Deus instituiu dentro da casa o sacerdote, o líder, que é o homem. Agora, quando uma casa não tem um sacerdote, quando uma casa não tem alguém que tenha visão bíblica, esta casa é substituído esse sacerdócio. Outra pessoa assuma esse sacerdócio. Como assim? Por exemplo, alguém que tem uma família que não conhece a Cristo e alguém se converte naquela casa. Aquela pessoa é um jovem, aquela pessoa é uma criança, aquela pessoa é um adolescente, como já aconteceu em famílias e casas, que um convertido e toda a família, pais e lideranças da forma hierárquica normal, por idade, por respeito, biblicamente eles não têm conhecimento bíblico. Então, aquela pessoa natural, seja uma criança ou um adolescente, ela se torna um sacerdócio espiritual naquele lugar. É claro que no natural, dentro daquela casa, se ela é um filho, ela tem que se sujeitar ao pai, mas desde aquilo que não fere a palavra, em respeito à totalidade da palavra de Deus. Como assim? A Bíblia diz que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Quando a Bíblia diz isso, ela não fala para nós desrespeitarmos a liderança, aos homens, não é isso. Ela está dizendo, quando a palavra de Deus entra em questão, mais vale você enfrentar qualquer coisa para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja adorado. Quer dizer, não interessa, por exemplo, um pai que serve um Deus e o filho que se converteu. O pai fala, não, você vai ter que adorar porque eu sou o seu pai. Não, você pode ser meu pai, você pode ser minha mãe, mas eu não aceito isso
Ah, vou sofrer consequências. Aquele que sofrer consequências por amor a mim, eu, Senhor, recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste atenção. Essa hierarquia, essa troca de sacerdócio, devido à circunstância até que toda a família conheça, o natural é que o pai, líder naquela casa, assuma essa responsabilidade. E assumir o sacerdócio na cabeça de algumas pessoas, quando é pregado isso, e quando um pastor prega isso, como eu, por exemplo, responsável por esta igreja, a mentalidade de muitas pessoas é dizer: ele está se promovendo, ele está pregando porque ele é o pastor da igreja, e ele está falando que o sacerdote, ele tem toda essa autoridade porque afinal ele é o sacerdote da igreja. Não, eu não estou pregando por isso, que o Senhor colocou, que o Senhor me fez sacerdote, e o que ele fez comigo não tenho dúvida. Queira você entender ou não, será assim, porque Deus estabeleceu dessa forma. Agora entenda uma coisa: o que eu estou dizendo é que você não entendeu, é que ser sacerdote não significa você ser maior, pelo contrário, significa ser você menor, ser você diminuir, ser você ser pedra para sustentar aqueles que estão em cima, significa você lavar os pés, significa você colocar na condição de se doar, de sacrificar, de você lavar os pés. Ser sacerdote não significa você ser maior para ser bajulado. Ser sacerdote significa você ser servo, para você denunciar, para você humilhar-se, para você cuidar, para você pagar o preço, para você orar, para você interceder, para você se consagrar, para você entrar no Santo do Santo, para você pagar o preço maior do que todos aqueles que não são sacerdotes. Ser sacerdote é tomar a condição de responsabilidade daquele que vai suportar o peso para sustentar as pessoas. Por isso que o maior sacerdote chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele então toma a condição sacerdotal, ele assume o governo, não para dizer que ele é Deus que vai mandar, que vai desmandar, que vai fazer, embora ele é, mas na condição de dizer: eu estou aqui para lavar os teus pés, para te servir, para morrer na cruz, para sofrer a sua morte, para tomar o seu lugar, para cuidar de você, para fazer você entender que eu estou aqui para curar, para consertar, para limpar, para edificar, para restaurar, para transformar, para manifestar a glória do Pai aqui na terra. Então perceba que ser sacerdote não é algo agradável ao ponto de a gente dizer: eu sou um sacerdote. Ser sacerdote é assumir cargos. E assumir cargos é sinônimo de carga. Carga é sinônimo de peso. Peso é sinônimo de responsabilidade e renúncia e cansaço que vem sobre nós. Então perceba, ser sacerdote existe os privilégios daquilo que você faz como carga. Então você vai ser honrado por aquilo, mas na verdade a maior responsabilidade está sobre ele. E Jesus era o sacerdote de verdade. Quando nós enxergamos aqui no livro de Neemias, nós percebemos um homem, Neemias, na condição de alguém vivendo dentro de um palácio, vivendo como rei, comendo comida de rei, dormindo em palácio de rei, dormindo em cama real, comendo comida real, abandonando o seu reino e se preocupando com uma cidade queimada, se preocupando com um povo destruído, se preocupando com uma cidade que não era mais cidade, com um lugar que não existia mais, só por amor a abençoar. E ele então está triste. Um homem está triste. Por quê? Você está passando prova financeira, Neemias? Não. Você está comendo mal, Neemias? Não. Você está dormindo mal, Neemias? Não. Neemias, você está com calor, está muito quente? Não. Neemias, está muito frio, está faltando coberto? Não. Está a lareira, está funcionando bem. O aquecedor da casa do palácio está funcionando bem. Os ar-condicionados estão funcionando bem. As comidas e as despensas estão cheias. Eu vou dizer: as portas estão perfeitas na minha casa, estão seguras, o meu palácio está perfeito, está tudo tranquilo aqui dentro. Mas entenda, é justamente por isso que eu estou triste, porque eu estou aqui bem e há um povo que está mal. Eu estou aqui tranquilo e tem um povo que está totalmente abatido. Eu estou aqui feliz e tem um povo que está chorando. Eu estou aqui completamente tranquilo, mas tem um povo desesperado. E então o rei diz: o que eu posso fazer? Ele não responde imediatamente. Ele coloca na condição de sacerdote, dizendo: eu preciso me renunciar, eu preciso que o Senhor orar a Deus para ver o que eu devo fazer. E ele ora ao Deus dos céus.
E ele diz ao rei: se é do agrado do rei, eu orei, falei com Deus, ele me enviou, e agora? Eu já estou indo? Não, eu estou te consultando e perguntando se é do agrado, se o rei me enviar, se o rei me abençoar, se o rei for comigo, se o rei entendeu que eu devo fazer isso, eu vou, senão eu vou ficar aqui. Mas peraí, Deus, você não orou a Deus? Orei. Quem é que respondeu para você? Deus. Quem mandou você ir? Deus. E você vai me consultar? Vou. Porque se Deus me revelou, não é porque Ele me revelou, eu tenho autoridade plena. Existe um reino e um governo sobre a minha vida. E eu só vou ser abençoado e a confirmação de Deus se Deus usar você, rei, para me enviar. Senão eu fico aqui. O rei olha para ele e diz: eu vou te enviar. Porque você tem coração de servo. Você tem coração de discípulo. Você entendeu, não é porque eu falei ou Deus falou, você consultou. Você entendeu o que Deus falou, mas que para que Ele confie, Ele tem que falar com quem cuida de você, com quem lidera você, com quem ordena, com quem envia, com quem protege, com quem intercede, com quem cuida de você. O Senhor me abençoa? Sim, e outra coisa, se o Senhor não for comigo, e se o Senhor não enviar os recursos necessários, eu vou ficar aqui, porque eu vou fazer o que sozinho lá? E o rei diz: não, pode ir, e fique tranquilo, tudo que você precisar, eu vou te enviar. Tudo que for necessário, eu vou enviar para te servir. Aí o Neemias está entendendo. Quando Deus fala, Deus Ele cuida de tudo, Ele abençoa tudo, Ele abre todos os caminhos, Ele prepara todas as coisas, e Ele faz todos aqueles que estão acima cuidando e dizendo: pode ir que você está em segurança em nome de Jesus Cristo. Ele começa a entender o significado. Mas você vai dizer: pastor Rodrigo, parece que um dia o senhor já pregou essa mensagem. Eu digo: já. E eu estou ouvindo ela de novo. Eu digo: é necessário, porque se Deus está falando de novo, é porque ainda nós não aprendemos ela. Escute, Deus Ele quer nos levar a aprender a ser discípulos, a entender o significado do Evangelho. E quando eu estava vindo para a igreja, e eu falei: Deus, ouvindo a palavra, programando, colocando a pregação na rádio, projetando, dizendo: tem que colocar outra mensagem, chegando aqui, colocando outro programa, que nós podemos estar no ar agora. E aí Deus começou a falar algo tremendo. Eu estava ouvindo um pregador na rádio, e esse pregador era eu próprio que estava pregando. Só que aí eu estava ouvindo uma mensagem, justamente a mensagem do sacerdote. E eu falei: Deus, eu preciso viver cada vez mais essa palavra em nome de Jesus Cristo. Mas aí eu falei: Senhor, que tremendo, ser sacerdote é algo maravilhoso. E aí Deus começa a dar umas regras para aquele que quer ser sacerdote. Nós vamos ver os bispos, pastores. Qual a responsabilidade para ser pastor? Você tem que ser marido de uma só mulher. Você tem que ser contido em palavras. Tem que dar bom testemunho. Tem que fazer isso. Quer dizer, começa a falar do sacerdote, começa a vir a cobrança. Não os benefícios, mas a responsabilidade. Aí Deus, se você for percorrer a Bíblia e continuar, aí começa a tocar mais regras, dizendo a posição. Quer dizer, há pessoas que querem se tornar sacerdotes, mas elas esqueceram a condição do pacote que faz, que necessita, que é necessário para que seja. Entenda que começa a vir, escute uma coisa: vocês vão ser muito mais cobrados, vocês serão muito mais visados, vocês serão muito mais avaliados. E aí começa a vir toda a responsabilidade do sacerdote. Aí nós paramos de olhar para os pastores e olhamos para Cristo e vemos exatamente o que Ele faz. Tudo que Jesus fez. E foi sobre isso que Deus falou no meu coração. E eu achei interessante, eu achei tremendo quando Deus colocava no meu coração a respeito do sacerdócio. Quando Deus começou a me lembrar o que é sacerdote, o que Ele assume todo o problema que não é dele. Ele assume toda a prova que não é para ele. Ele toma posição, tudo que não tem nada a ver com ele. Como assim, pastor? E eu comecei a lembrar, e Deus me lembrava, e eu comecei a pensar na palavra, nas coisas em que Jesus passou. E aí o Senhor me arremeteu a Neemias.
coração de discípulo tem coração de servo. Quem tem coração de servo é só quem é sacerdote. Só é sacerdote o que renuncia, o que assume aquilo que nem dele é e nem para ele é. É para fazer, para beneficiar outros que estão sofrendo. E aí Deus me lembra, sacerdote Elias sai do palácio, ora, consulta, pergunta, diz: rei, posso? Olha isso. Ele estava demonstrando um coração muito espiritual e dizer: mesmo que o rei diga não vá, eu vou da mesma forma, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Se for do agrado do rei, eu vou. Estou dispondo. Escute, o sacerdote ele tem um coração de ganhar não por força, mas pela obediência à palavra em fruto que manifesta. O rei não tinha como dizer: eu vou abrir mão do meu copeiro, porque escute, parece ser tremendo. Neemias, um coração maravilhoso, sair do palácio e ir para uma cidade que não é cidade, construir muros que não existem, chegar num lugar onde é vergonha, sair do conforto para um lugar de desconforto, sair do descanso para colocar a mão na massa e pôr a mão no muro. Peraí, isso é improvável, isso é uma loucura. Mas este é o coração de discípulo e sacerdote. Mas entenda, mais do que ele é entender o rei dizendo: ele vai embora e eu vou ficar sem o meu copeiro na minha casa, eu vou ficar sem o meu amigo na minha casa, eu vou renunciar à minha amizade aqui dentro comigo. O copeiro que experimenta, porque o copeiro, a finalidade dele, além de ele comer tudo antes para prevenir a vida do rei, o copeiro colocava a vida em risco por amor ao rei. O rei vai comer essa comida, deixa eu experimentar. Eu como 1 hora antes, 2 horas antes, para ver se não é envenenada, para ver se eu morro no lugar do rei. Isto é ser sacerdote, é dar a sua vida pelos outros. Comi, rei, a comida está perfeita, não tem problema nenhum, pode comer. Quer dizer, o copeiro, ele comia antes do rei a comida do rei. O copeiro, ele deitava no colchão antes do rei, ele lia o livro antes do rei ler. Para quê? Para que não fosse envenenado, ele protegia, ele tinha uma função primordial. Mas agora Neemias pensa, e ele consulta o rei dizendo: rei, se for do teu agrado, por quê? Porque o senhor vai ficar sozinho, eu vou ter que sair daqui, o senhor não vai ter mais copeiro no palácio. Agora eu vejo o coração, não só de Neemias, mas do próprio rei dizendo: a causa é boa, a causa é nobre, eu também abro mão do meu conforto de dizer: pode ir, eu vou te enviar. Quem é rei? É Deus. Quem é Neemias? É Jesus Cristo. Eu saio do palácio para salvar um povo que está sofrendo na terra. Eu abro mão de ficar sem o meu filho, sem o meu copeiro, sem o meu amigo, sem aquele que está comigo, para poder reconstruir uma cidade que está destruída, para poder erguer muros que estão queimados, para poder levantar pessoas que estão abatidas, pessoas que precisam ser restauradas. Pode ir, eu te envio, e tudo que você precisar, pode me comunicar, porque eu vou te enviar os recursos. A Bíblia diz que Neemias então pedia que o rei enviava cartas, enviava madeiras, enviava portas, enviava tijolo, enviava cimento, enviava as coisas. E quando Jesus levantava e dizia: pai, eu estou aqui em João capítulo 11 para ressuscitar Lázaro. Pai, eu sei que isso sempre me ouves, mas eu estou orando pelos incrédulos. Ele estava dizendo: eu estou pedindo ao rei, me envia recursos agora, porque eu vou ressuscitar o morto, eu vou ressurgir o morto. Quando Jesus ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o alto e diz: pai, graças te dou, porque eu sei que sempre ouviste a minha oração. Multiplica, Senhor. Escute, tudo que ele ia fazer, ele não fazia sozinho, ele fazia com a autoridade do rei que enviava sobre ele. E ele dizia: quem olha a mim, vê o Pai. Quem me vê o Pai. Quem me vê, enxerga o Pai. Eu não estou aqui para mostrar de mim mesmo, mas eu estou aqui para manifestar a glória do Pai. Eu estou aqui para manifestar a glória do Rei. Quando Neemias estava no muro reconstruindo, edificando, ele não estava pensando: sou eu que estou edificando. Ele estava dizendo: eu estou aqui representando o Rei. Eu estou aqui construindo a cidade representando o Rei. Escute! Quando você estiver fazendo algo, não pense em sua capacidade. Você está representando o Rei. Você está representando o Rei. Ele tinha convicção disso.
Mas pastor, quem que é que estava com a mão no martelo, na massa? Quem é que estava suando? Na cabeça de Neemias não era ele, era o rei. Massa, passe, primeira fiada de tijolo, bateram em nada, não tinha ninguém para andar, estava sozinho, reconstruindo uma cidade que não era cidade, que não tinha mais nome de cidade, que não tinha expressão de cidade, que ninguém mais acreditava ter cidade. Um lugar onde as pessoas tinham vergonha de dizer: esse povo não vale nada. Mas Jesus diz: eu vim para aquele que não valia nada para passar a valer em nome de Jesus Cristo. Deus enviou Neemias chamado Jesus Cristo, dizendo: eu vim reconstruir cidades em que ninguém acredita mais. Eu vim levantar Jerusalém em que ninguém mais confia. O Senhor está dizendo: se prepara, Deus está trabalhando, estamos em obra, está em obra, está em obra. Deus está colocando massa, Deus está edificando, Deus está reconstruindo, Deus está trabalhando através de Jesus. Talvez você olhe, as pessoas olhem para mim e para você e diz: está sem forma, não tem muita expressão, não tem cara de cidade, mas na cabeça de Deus ele sabe: vai ser uma cidade forte, tu vai ser uma cidade forte. Mas espera aí, ninguém está preocupado com nada, fica tranquilo. Quantos eles atingiram metade da construção do muro, que começou a aparecer aqueles fariseus para poder abater e dizer: olha, eu achei que Neemias ia dar conta, porque antes de ele começar a reconstruir a cidade estava queimada, as suas portas a fogo, os muros quebrados. Escute uma coisa, irmãos: antes de começar a construção precisa tirar o entulho. Antes de começar a edificação precisa tirar o entulho, precisa reestruturar os alicerces, coisas invisíveis. Alicerce existe, mas não enxergamos mais. Antes de começar a construção precisa se limpar. Antes de Deus mandar o vinho novo, precisa trocar o odre. Odres novos, vinhos novos. Se os odres não forem trocados, não terá vinho novo. Deus está dizendo: eu vou tirar o entulho em nome de Jesus Cristo. Eu vou dizer: o maior trabalho não é começar a edificação e começar a ver o muro subir. É a restauração e limpeza, é a purificação, é a preparação, é a transformação, em tirar aquilo que não presta, não tirar o tempo, o peso, o sacrifício. Imagina o Neemias agora carregando aquilo, tirando para fora da cidade, fazendo aquilo, moendo, quebrando, tirando, e não podia jogar em qualquer lugar, porque afinal ele tinha que fazer a diferença. Peraí, ele começa, talvez, uma seta do diabo tenta lançar no seu coração. Acontece isso? Acontece. Aparece Sambalat, Tobias, Gesem, demoniados, para dizer para ele: o que você está fazendo aqui? Você quer reconstruir essa cidade para quê? Você quer se aparecer, você quer virar governador dessa cidade, tu quer virar o prefeito desta cidade. É por isso que tu está fazendo isso. Quando você começa a fazer a obra de Deus, irmãos, você vai dizer: tu está puxando a sardinha do pastor, tu está querendo fazer média do pastor, tu quer ajudar o irmão, tu quer se aparecer. Isso é uma coisa engraçada: quando você não faz nada, ninguém questiona você. Engraçado, quando você não vai, achando que ninguém reclama. Só quando você traz um copo com água, alguém fala: por que você foi fazer média lá? Só quando você vem abrir a porta da igreja para fazer média. É só pôr a mão na obra para construir a cidade que vai aparecer Sambalat, Tobias, assim, para parar você, querido. Ai, para de puxar sardinha, tu vai ser promovido, tu quer isso? Escute uma coisa: o diabo só vai aparecer quando perceber que você estiver focado em reconstruir a cidade. Tu já percebeu alguém procurando alguém que não tem expressão nenhuma, que entra e sai da igreja, que não faz nada? Dizer: vem cá, eu vou dizer uma coisa para você: por que você não faz nada na igreja? Isso ninguém procura. Mas você vê que lá que foi fazer, ele foi arrogante. Ele falou assim para mim. Aí ela olhou assim: sempre vai ter um problema. Quem não está focado no projeto ao fim, vai parar no meio. Vai parar no 8, 10, sei lá, e no final 99% vai parar. Por quê? Porque não está focado. Neemias estava focado. Escute uma coisa, queridos: a Bíblia diz que nossos olhos é a janela da nossa alma. Como está a sua alma? Para onde você tem olhado? Porque edifica e porque mata. Como está a sua alma? O que é que você enxerga nas pessoas? Você só olha e vê desgraça. Se você vê desgraça como Neemias, você põe a condição de restaurar.
Isto é visão de profeta, é visão de sacerdote. Vi problema para consertar e pôr a mão na massa. Se você vê problema para ficar no palácio, é porque você está desviado e precisa se converter em nome de Jesus Cristo. Se você identifica alguém morrendo e não faz nada, é porque você quer matar. Eu identifiquei um irmão que só fala isso. Peraí, o que eu vou fazer? Deixa eu te mostrar a Bíblia aqui. Com muito amor. Vamos ler um negócio aqui. Sem que eu queria ser. Sabia que a Bíblia diz o seguinte: aquele que fala mal dos outros, esse aqui vai ser amaldiçoado. Para ele vai dizer a verdade, ele vai começar a ser ministrado. Você vai começar a edificação de uma cidade queimada, a ponto de ninguém acreditar mais naquela pessoa, mas você, como Neemias e sacerdote, acredita na transformação dela. Quem tem o coração de Neemias e de Jesus, ele olha para alguém quebrado e não fala que lixo, ele fala: eu já vejo uma cidade edificada nesse lugar. Ele vê um casamento quebrado, ele fala: eu vejo um casamento restaurado, eu vejo uma casa levantada, eu vejo uma casa erguida. Sabe por quê? Porque ele pensa: peraí, que eu vou mandar o pastor ir lá reconstruir. Não, ele diz: eu vou lá e eu vou edificar essa cidade, eu vou lá e eu vou colocar a mão no muro. Pastor, eu posso, Jesus, eu posso, se o Senhor me enviar, eu estou aqui para pôr a mão na massa. Pode ir, eu estou aqui, sou sua guarda, sou sua proteção. Mas em final, eu estou aqui no nome do rei, e o rei está lá no palácio. Eu estou aqui no nome do fulano, e ele nem fez nada. Fique tranquilo. Deus diz que aquele que vê no culto, ele te abençoará, ele te honrará. O que é que você tem enxergado é o que a sua alma é. Tem gente que só vê desgraça, só vê o que não presta, só olha o que não é para olhar, não consegue ver nada de bom. Acordou, está muito quente, acordou, já está muito frio, isso aqui não presta, isso aqui não gosta, aqui é ruim, isso não serve. É assim que está a sua alma. Mas Jesus está dizendo: hoje eu quero restaurar esta cidade. Agora escute uma coisa: Neemias está focado. Enquanto está trabalhando os alicerces, ninguém aparece. Enquanto sempre construindo os tijolos, ninguém aparece. Mas quando ele chega no meio da obra, no meio, aparece Sanbalat, Tobias e Gesem para bater e fazer parar o processo do trabalho, dizendo: escute uma coisa, vem cá. Neemias, desce por aí um pouquinho. Sanbalat, você quer falar com você? Fala: manda avisar eles que não desço daqui. Eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para dar ouvido para demônio. Manda eles para o time, não quero fazer um negócio, não tem como. Amanhã tem um projeto no ministério, eu estou focado em Deus. Amanhã eu vou fazer assim, vamos lá fazer. Não tem como. Eu preciso edificar a cidade, eu preciso reconstruir. Não, mas você vai descansar, você já trabalhou demais. E escute, eu não vou descer, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Manda eles ficar lá, porque daqui eu não desço, daqui eu não saio. E lá vai Neemias, e ele continua construindo uns dias e dias. E não tira que agora começa a ajudar pessoas, porque quando começa, ninguém quer pegar um ministério que não existe. Vamos fazer um ministério, vamos cuidar do ministério. Existe um ministério infantil que tem uma criança. Ninguém quer. Hoje eu vou, mas amanhã se der, eu não sei. Mas hoje o ministério é a referência do mundo. Eu fiz parte, eu comecei, eu estava lá com uma pessoa. Escute uma coisa, irmão, não pensa no primeiro, já vejo a cidade edificada lá na frente, já vejo o milagre completo de Deus. Porque quem não para é quem tem visão de águia, quem não para é quem tem visão do final. Escute uma coisa, sabe como que vai ser no final? Você não vai vencer não. É por isso que nós dizemos: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Pastor, eu não concordo com essa mensagem, não posso fazer nada. Você concordar com a Bíblia, não concordar com o quê? Escute! A Bíblia nos mostra então este homem focado em sair, irmãos. Exatamente, ele sai, larga todo o conforto
mas a marca e o sangue de Hebreu era mais forte sobre ele. Mas peraí, Moisés, tu está dentro do palácio, o seu pai é Faraó, é a autoridade máxima que existe no Egito. O seu pai e a sua mãe, não, meu pai e minha mãe não é eles, não. O meu pai e a minha mãe é hebreu, o meu sangue é de Cristo. Eu não vou viver no passado. Para onde? Eu vou para o deserto com Deus do que no palácio com Faraó. É no deserto com Deus do que no palácio com Faraó. Mas ele é teu amigo, ele que te salvou, ela que te resgatou. Escute uma coisa, não, foi o meu Deus que usou ele. O meu Deus usa Faraó, usa a filha de Faraó. A glória de Deus, a honra é de Deus, o milagre é de Deus, a vitória é de Deus, a promessa é de Deus. Quem fez foi Deus. Sabe o que tem pessoas fazendo? Sabe alguém atribuindo aos santos? Quero agradecer ao santo fulano de tal pelo milagre. Quero agradecer a fulano de tal, por isso. O coitado santo miserável do cuidado, não existe. O miserável está recebendo um milagre, honra, sendo que não foi ele. Foi Jesus quem fez. Foi Jesus quem fez, mas quem sabe? Afinal ele crê na imagem, afinal ele idolatra outros deuses, então foi alcançado um milagre. Quantas vezes eu e você, quando não conhecemos a Deus, atribuímos o milagre a outros deuses, e depois que conhecemos, sabemos que foi o Senhor quem fez? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes, depois que as escamas caíram dos nossos olhos, o Senhor me perdoa quanta besteira eu fiz na minha vida, atribuir glória a quem não merecia glória. Sabe como acontece isso? Lembra quando Jesus estava no barco, com Pedro, e de repente uma pesca maravilhosa, e Jesus fala assim: Pedro, tira a rede para fora, puxa a rede para dentro do barco. O senhor não está dentro, não. Acho que enroscou. Não é enrosco, não. Porque quando eu estou no barco, você ouve minha voz, você não cai no rosto. É que a bênção é grande, é tão grande que você não vai conseguir tirar sozinho. Tu vai ter que dividir com todos os barcos. Mas Senhor, a peixaria fulano de tal, a ABCD compete comigo. Você foi chamado para abençoar a nossa. Tu és sacerdote. Pode dar peixe, deixamos os barcos lá. Eu sei que muitos não estavam entendendo nada. Foi encostando o barco, foi peixe chegando para tudo que é barco, peixaria chegando peixe que nunca chegou, esse peixe que nunca chegou. Até hoje eles estão louvando o Deus deles, mas eles não sabem que Jesus estava no barco de Pedro. Foi Jesus que fez o milagre. Só sabe quem fez o milagre quem tem Jesus no barco, querido. Quando a tempestade está pegando fogo no barco e Jesus estava dormindo no barco dos discípulos, havia outras embarcações na água. Eu não sei que distância, mas imagina que uma estava a 1 quilômetro, a outra a 800 metros. Eu não sei, mas só quem viu Jesus levantar do barco e dizer: mar, cala-te, vento, para, cessa, agora. É só quem está no barco com Jesus. Mas escute, o mar não parou de balançar sobre o barco deles. Todo o mar fez bolhas. E outro disseram: eu quero agradecer a fulano de tal, eu quero agradecer ao Deusinho tal. Mas eles não sabem, foi Jesus que fez o mar parar. Porque só sabe quem tem Jesus no barco. Como a gente não tem, a gente atribui a glória àquele que não tem que ter glória. Porque afinal nós não temos com Jesus, como vamos saber que foi ele que fez? Jesus é tão bom que muitas vezes fez milagre por nós servindo a outros deuses. Jesus é tão misericordioso que nos perdoa e nos ama mesmo quando assim nós não amamos ele. Sabe por quê? Porque quando você é infiel, ele permanece fiel. Escute uma coisa: o melhor desta mensagem é toda ela, mas aquilo que Deus reservou no meu coração para trazer a revelação dos dias de hoje não foi tudo isso que você ouviu. Foi dizer que o sacerdote, em tudo o que ele fez, o que ele pagou, não era dele pagar. Tudo o que Jesus carregou não era dele, era nosso. A doença era nossa, a dor era nossa, a enfermidade
enfermidade era nossa, o pecado era nosso, a tristeza era nossa, a desobediência era nossa, a cidade queimada era nossa. Ele estava no palácio, ele estava bem, mas ele saiu para nascer numa manjedoura que não é dele, é emprestado, para andar no jumento que não era dele, era emprestado, para entrar no túmulo que não era dele, era emprestado, para carregar uma cruz que não era dele, era emprestado, para pôr uma coroa de espinho que não era dele, era emprestado, para carregar cravos que não era dele, era emprestado, porque a cruz que ele carregou era de Barrabás, porque o túmulo que deram para ele era de José de Arimateia. Escute uma coisa, nada do que tinha nessa cidade de prova, de provação era dele, mas não entendemos que somos o sacerdote, assumimos a culpa dos outros, tomamos a cruz dos outros, morremos no lugar dos outros, morremos a morte dos outros, carregamos a dor dos outros, choramos com os que choram, se alegramos com os que se alegram, porque ser sacerdote significa você sair do palácio e assumir aquilo por amor, e acreditar que haja restauração, e acreditar que haja milagre, e acreditar que haja vitória, e acreditar que haja transformação, e acreditar que haja ressurreição de Deus. O barco que me livrou para dele é emprestado. Tudo é emprestado. Jesus não tinha nada aqui. Sabe por que Jesus não tinha nada aqui? Porque ele não é daqui, ele é do palácio. Jesus não é de Jerusalém, ele é da Nova Jerusalém. Ele veio para cá só para reconstruir. Ele não quer mérito, ele quer você, ele quer eu, ele quer nós, ele quer ter um lugar de cura, de culpa. Ele se tornou pecado por nós. O pecado não era dele, é emprestado. Jesus foi falando para mim, tudo que eu assumi é emprestado. Eu não sou deste mundo, eu vim aqui só para ocupar e chegar numa cidade abandonada em que ninguém acredita, mas eu acreditei, eu chorei por ela, eu sofri por ela, eu morri por ela, e ele na cruz dizia: nasce meu rei, põe a coroa de espinho nele, humilhando ele, chama o rei dos judeus, se não fosse Deus não sairia daí, e ele dizia: pá, chorabacando, chorabacando, se possível afasta de mim esse cálice. Lá no Getsemane ele gritava: mas seja feita a tua vontade. Ele não temia, se não fazia o que queria. Quem é sacerdote não faz o que quer, ele consulta o rei, e se o rei manda ele obedece, e se o rei fala ele faz. Ele não anda para as suas pernas, mas ele anda para a direção do rei. Agora ele grita: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Todo pecador tinha um direito, todo condenado, porque morte de cruz era a pior morte, morte por asfixia. Os braços levantando peso, eles ficavam ali até morrer, não aguentavam. Mas Jesus foi humilhado, todo peso, toda dor, por esse espírito envergonhando, humilhando, mas nem a cruz ele teve desenhada no tamanho dele, porque ele prestou. Era de Barrabás. Barrabás desenhando uma cruz para ele, mas o tamanho de Barrabás era diferente. Ele era maior que Jesus. O meu mestre foi esticado para colocar naquela cruz, porque não tem cruz para ele. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou. O lugar dele não é a reconstruir cidade, o lugar dele é no palácio. Sacerdote, para de dizer que a culpa não é sua, que a responsabilidade de varrer não é sua, que limpar não é mesmo, não. É a responsabilidade do sacerdote que ocupa o lugar dos outros. É a responsabilidade do servo, do discípulo, que entendeu que faz por amor ao próximo, que lava os pés. Jesus não veio lavar os não, Senhor, os meus pés não. Se eu não lavar, não tem parte comigo. Jesus não veio lavar as mãos, Jesus veio lavar os pés. O que os crentes têm feito hoje: eu lavo as minhas mãos, quem morrer morra, eu lavo as minhas mãos, eu não vou abrir nada, eu lavo as minhas mãos, não vou fazer nada. Jesus não chamou você para lavar
Receba essa revelação de Deus. Jesus nos chamou para servir. Maior é o que desce. Lavar os pés é abaixar, pôr a cara no pó. Lavar os pés é abaixar. Lavar os pés é colocar como sustento, como alicerce para sustentar aqueles mais fracos. Lavar os pés é carregar quem precisa ser carregado, como bom samaritano. Lavar os pés é dizer: eu sou a rocha não fica em cima, ela fica embaixo da casa. Eu sustento, eu protejo, eu guardo, mas não em cima, eu protejo embaixo. Eu te levanto, eu te capacito, eu te guardo, eu sou o teu Deus. Escute isso, querido. Deus quer levantar sacerdotes. O Senhor quer levantar sacerdotes dispostos a ir até o final para reconstruir a cidade. Qual cidade você quer reconstruir? Comece pela sua casa. Comece pelo seu casamento. Comece pela sua família. Mas pastor, eu sou homem da minha casa, não importa. Por enquanto você está subindo uma posição sacerdotal, mas Deus vai reverter isso. Deus vai converter toda a tua casa e vai colocar na ordem certa. Deus vai pôr cabeça no lugar de cabeça, pé no lugar de pé, mão no lugar de mão. Deus vai consertar. Talvez hoje a sua casa vale de ossos secos, é osso sobre osso, lugar fora de lugar, mas Jesus